Bom dia mais uma vez. Sexta-feira de novo, turma. Semana, ó, passa num estalo de dedos, né? Mas graças a Deus, mais uma semana abençoada, certo? Então hoje, sexta-feira, momento 1, correção dos exercícios que vocês já me mandaram, né? Exercícios de terça-feira. Momento 2, um desafio que muitos já resolveram, tá? Mas não deixa de ser, no momento 2, um desafio para vocês resolverem, quem ainda não resolveu agora. E o momento 3, finalzinho da aula, eu posto a correção do desafio, tá? De antemão, boa sexta-feira. Se precisar, eu tô aqui, vocês sabem. E bom final de semana a todos. Que Deus abençoe vocês. E desde já até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Bora lá então? Mais uma vez, qualquer coisa é só chamar, eu tô aqui. Vou corrigir com vocês, depois vocês fazem o desafio e eu corrijo também, a gente corrige no finalzinho da aula, ok? Boa sexta-feira, galerinha. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau! Bora lá então, galerinha. Exercício 1. Em cada triângulo, identifique se o segmento AM é uma mediana, uma bissetriz ou a altura dos triângulos aí abaixo, tá? Então, ó, no triângulo A, esse AM, por conta dessa perpendicularidade aqui, é a altura, tá? No triângulo B, como vocês podem ver, ó, divide o ângulo, portanto, bissetriz, ponto M também se encontra exatamente no meio do segmento BC, né? Metade para cada lado, e aqui está mostrando que são iguais, portanto, mediana. E, por conta das propriedades do triângulo, né? E pela divisão do ângulo ao meio e do lado, ponto M também ao meio, aqui nós vamos também encontrar essa perpendicularidade, ok? Então, também vai ser a altura, ok? Triângulo C divide os lados ao meio, portanto, mediana. E aí, nós vamos para o 2. Em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Lembrando que mediana divide o lado ao meio, exatamente ao meio. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Então, vamos lá. Se aqui o AP divide ao meio, aqui é 8, então aqui também nós temos 8 centímetros. Então, 3 vezes 8, 24, com mais 20, 44 centímetros, até porque dá para calcular mesmo mentalmente. Aqui, se o AP é mediana, aqui tem 6 metros, aqui também vai ter 6 metros. Portanto, 6 com 4, 10, com 9, 19, mais 6, 25, nesse caso, metros. E aqui, 7,5 com 7,5, 15 com 12, 27 com 9, 36. No caso aqui, decímetros, certo? Vamos para o 3, então. No triângulo, ao lado, BM e CN são bissetrizes. Então, aqui, ó. BM e CN são bissetrizes, ou seja, divide o ângulo exatamente ao meio. E ABC e BAC? Bissetrizes internas de BAC e BCA, tá? Já marquei aqui que divide. Sabendo que ABC
ou seja, o ângulo B é 80. Bom, depois eu marco. E BAC é 40, determine as medidas dos ângulos X e Y. Então, vamos lá. Aqui diz que ABC é 80. ABC e o ângulo B é 80. Portanto, eu já vou marcar aqui, ó, 40 graus aqui, 40 graus aqui, porque é a informação que a gente tem. E BAC, que é o ângulo A, 40 graus. Então, já vou marcar aqui. O ângulo A, tá, pessoal? Ângulo A, 40 graus. Determine a medida de X e Y. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos determinar a medida do ângulo C. Por quê? Porque é as informações que a gente tem. Que o ângulo B mede 80 e que o ângulo A mede 40. Então, o ângulo C vai medir quanto? O que falta para 180, porque a soma dos ângulos internos, 180 graus. Então, 80 com 40, 120. 180 menos 120, 60 graus. Ou seja, o ângulo C é igual a 60 graus. Se é igual a 60 graus, então aqui nós temos 30 e aqui nós temos 30. De acordo com as informações do enunciado que o CN é bissetriz, divide ao meio. Perfeito. Agora a gente já consegue descobrir os valores de x e y. Primeiro, o de y, nesse caso. Por quê? Porque a gente vai pensar nesse triângulo aqui, ó. YBC. YBC. Esse triângulo menorzinho aqui. A gente tem 40 em uma medida, 30 na outra. Quanto que vai medir o y? Quanto falta para 180? Então, 40 mais 30, 70. 180 menos 70, 110. Ou seja, o ângulo y é igual a 110 graus. Ok? Não vou nem colocar aqui para não complicar aqui, porque o espaço é pequeno, eu vou deixar só aqui, tá bom? Então, o y é igual a 110. E agora, quem que falta? Falta achar o x. E como você pode pensar para encontrar o x? Triângulo ABM. ABM. Porque o A mede 40, o B mede 40. Ou seja, 40 mais 40, 80. X é o que falta para 180. E essa eu não vou fazer nem conta. 180 tira 80. Portanto, o x, o ângulo x, vai medir 100 graus. Ok? Então, nós temos aí a descoberta do que o exercício pede, as medidas dos ângulos x e y. X mede 100 e y 110, tá? Só para finalizar, vou colocar aqui agora x 100, y 110. Qualquer dúvida, é só chamar. Tô aqui já aguardando vocês, atendendo no particular, beleza? Exercício 4. Escreva como uma pessoa deve alinhar 12 cadeiras em uma sala, de maneira que cada uma delas esteja equidistante do computador e do cesto de lixo. E aí, pessoal, eu vou representar rapidinho aqui para vocês, só para vocês entenderem em qual ponto notável vocês teriam que ter pensado dessa vez, tá? Então, aqui, ó, primeiramente, nós deveríamos pensar em um segmento de reta, claro, né? Entre o computador e o lixo, né? Imaginar aí uma distância, ou realmente medir essa distância real que existia e que existe entre o computador e o cesto de lixo, já que isso é uma situação, um problema, né? E pensar na mediatriz. Por que mediatriz, professor? Porque a mediatriz divide ao lado, exatamente ao meio, né? E ainda intercepta
recta formando um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Então, essa seria a mediatriz, tá? E é claro que em qualquer ponto dessa mediatriz, as mesas estariam equidistantes, ou seja, na mesma distância do lixo e do computador, tá? Então, seria mais ou menos isso que vocês deveriam de pensar nesse exercício, já que esse exercício é teórico, no caso, né? Mesmo assim, eu vou escrever aqui para vocês. Inicialmente, traçar o segmento entre computador e lixo. Logo depois, traçar a mediatriz desse segmento, tá? Esse era o ponto mais importante. É claro que depois faltava alinhar as cadeiras nesse segmento, nessa mediatriz, ok? Bora lá, exercício 5. O ângulo ABC do triângulo ao lado mede 70 graus, ou seja, o ângulo B. O segmento BM é mediana e a altura relativas do lado AC. Determine as medidas dos ângulos BAC, ou seja, do ângulo A e do ângulo C deste triângulo. Rapidinho, sem delongas. Se o ângulo B mede 70 graus e o segmento BM é mediana, então aqui nós temos 35 graus, 35 graus. E se BM também é a altura do lado AC, se é a altura, teremos aqui a perpendicularidade, ou seja, 90 graus, 90 graus. Ou seja, pessoal, a descoberta do ângulo A também será a descoberta do ângulo C, porque os triângulos aqui, a divisão e os dois triângulos obtidos aqui são iguais. Então, a medida de A e a medida de C é o que falta para 180 graus. 90 mais 35, 125. 180 menos 125. 55 graus, ou seja, ângulo A, ou seja, BAC, 55 graus, e ângulo C, ou seja, ACB ou BCA, também 55 graus. Certinho? Qualquer dúvida, é só chamar, tô por aqui. Vamos lá. Continuando o exercício 6 da página 111. Então, vamos terminar essas correções, porque aí depois vocês têm um desafio para resolver na aula de hoje, com correção no finalzinho da aula, ok? Super tranquilo o desafio. 5 minutinhos vocês resolvem. Exercício 6, por enquanto. No triângulo ABC, o segmento AM é a altura relativa ao lado BC. E o segmento AP é a bissetriz interna relativa ao ângulo BAC. Determine as medidas dos ângulos X, Y e Z. Então vamos lá, com cuidado, vou ajudar vocês a interpretar o que está escrito aqui. Ó. No triângulo ABC, o segmento AM é a altura relativa ao lado BC. Ou seja, AM é a altura do lado BC.
BC. Se é a altura, pessoal, temos uma perpendicularidade aqui, 90 graus para cada lado. Isso já é constatação, isso é fato. E o segmento AP é a bissetriz do ângulo BAC. Ou seja, AP divide o ângulo A em relação a BAC. BAC. Então, em relação ao triângulo maior. Então, se aqui é 40, aonde é os outros 40? Aqui, ó. Toda essa medida aqui, tá? E não o X. O X a gente vai descobrir ainda, tá? Beleza, então nós temos essas informações aqui. Professor, de onde eu começo? Por onde eu começo? Eu sugiro e eu vou começar. É claro que vocês podem, de repente, partir de um outro ponto primeiro, mas não tem problema. Qualquer dúvida é só perguntar. Eu vou partir daqui, ó, do triângulo ABC. Se o ângulo A é 80, porque nós tínhamos uma bissetriz que mostrava que a metade era 40, então o ângulo A é 80. Se o ângulo A é 80 e o C é 25, o B é o que falta para 180. Então, 80 mais 25, 105. Só escrevendo para vocês, o ângulo B é igual 180 menos o ângulo A, que é 80, menos o ângulo C, que é 25 graus. Portanto, 180 menos 80, 100. 100 menos 25, 75. Portanto, o ângulo B, 75 graus. Então, ângulo B, que por sinal, coincidentemente, é o valor de Y, 75 graus. Ok? Então, não vou nem... na verdade, eu vou escrever aqui do ladinho, aqui, ó, para não embaralhar muito lá no meio. 75 graus. E agora, se você tem várias medidas aqui próximas a esses triângulos, então agora fica mais fácil de você descobrir o valor de X e o valor de Z, ok? Inclusive, você pode partir pensando aqui, ó, do triângulo BAP, agora, né? Porque você sabe que o B é 75. Que a metade desse ângulo A é 40. Então, o Z vai ser o que falta para 180. Então, ó, Z é igual a 180 menos 75 com 40, 115. Ou seja, Z é igual a 180 menos 115, 65 graus. Então, o Z aqui, 65 graus. E se agora você já sabe o valor de Z, que é 65 graus, e você sabe que aqui é 90, X é o que falta para 180. Então, agora eu vou fazer mais rapidinho. 90 mais 65, 155. 180 menos 155, 25. Ou seja, X é igual a 25 graus. Tá ok? E aí tá descoberto as 3 medidas que o exercício pedia que precisávamos. Tá bom?
Qualquer dúvida é só chamar. 7. Determine qual ponto notável o ponto origem representa, que é o ponto O aqui, né? Ó. Esses pontos Os aqui e nos outros aqui de baixo, representem cada um dos triângulos a seguir. Então, de acordo com o que vocês têm na página 105, aqui na letrinha A, esse ponto O é o incentro. Aqui na B, que é o encontro das medianas, é o baricentro. Na letrinha C, também. Na letrinha D, circuncentro. Na letrinha E, ortocentro. E na F também. Galerinha, qualquer dúvida, me chama antes de irem para o desafio, ok? Bora lá então, agora 5, 10 minutinhos aí para o desafio, vocês conseguem resolver, é simples, é rapidinho, já já eu volto com a correção, ok? Até mais!